E aí pessoal, temos continuação na área, hein? Essa é a parte 3 do mangá que vocês tanto pediram. Se você ainda não assistiu a parte 1 nem a parte 2, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no comentário fixado. Mas se você não quiser correr lá e assistir, você pode continuar aqui no resumo que você vai entender bem a história. Então vamos lá. O protagonista encontra sua namorada com outro rapaz e ele acaba ficando muito triste. Mas logo em seguida ele é colocado em um grupo no WhatsApp, junto com seres divinos. Depois de proteger a garota mais bonita do colégio, eles começam a namorar. Muitos alunos da universidade ficam com inveja dele, incluindo um aluno de música metido, que manda alguns valentões baterem no protagonista. No entanto, o Prota, ele consegue uma pílula mágica lá no grupo do seu WhatsApp, que lhe concede poderes extraordinários e ele consegue bater nos valentões. Para se safar, Chase, o líder dos valentões, pede pro protagonista ser o seu mestre. Durante a segunda parte, a gente vê o namoro do protagonista e a Lily evoluir bastante. E no grupo ali do WhatsApp ele consegue uma pintura lendária, um ser divino dá essa pintura para ele. O protagonista consegue vender essa pintura por 10 milhões, se tornando assim um milionário. Então ele começa a chamar a atenção de todos e as garotas ali da universidade querem ficar com ele. E assim começa a terceira parte do nosso vídeo. Bora lá galera, tá muito legal, assista até o final que você vai gostar bastante, eu prometo. Mais tarde, ali na sala de aula, ele fica pensando que ele precisa comprar roupas novas, então ele chama sua namorada para ir junto, e eles acabam indo num grande shopping. Ela pergunta o que eles vieram fazer ali, e ele responde que vieram comprar roupas, mas ela comenta que as roupas ali são caras, e o Léo diz que ela não precisa se preocupar, pois agora eles são ricos e ele pode pagar por roupas caras. Então ele segura na mão dela e arrasta, porém ela não fica nem um pouco animada com isso. E ao chegarem lá, tudo é luxuoso e as pessoas ali parecem ser bem fúteis, e isso acaba deixando ela ainda mais desconfortável. Ele diz que logo ali tem uma loja de roupas femininas, então chama ela para ir junto. Ela diz que ele já fez muito por ela e que não precisa comprar roupas caras. No entanto, ele não dá ouvidos e diz que pode pagar por aquele vestido bem bonito. E ela fica toda acuada no canto, dizendo que essas coisas são caras demais. Nesse instante, a atendente ali da loja maltrata eles, dizendo que eles são pobres e que não podem pagar por roupas caras. A Lily, que já estava se sentindo desconfortável, ela fica ainda mais envergonhada e se retira da loja. E o Prota acaba correndo atrás dela, perguntando o que aconteceu, já que ela tem agido estranho ultimamente. Mordendo os lábios, ela diz que ela pode até ser bonita, mas ela é pobre e nunca sonhou com uma vida de riqueza. Ela quer conquistar tudo com seus próprios trabalhos, e agora que ele é rico, as pessoas estão se sentindo mais atraídas por ele por causa do seu dinheiro, e ela odeia que as pessoas olhem para ela pensando que ela só tá com ele por causa do dinheiro. Então ela começa a chorar, dizendo que ela não é o suficiente para ele. Então o Léo diz que na verdade os dois são iguais, pois eles são tímidos e covardes e estão enfrentando coisas difíceis. Depois de ter sido traído, ele achou que a sua vida tinha acabado, mas Deus deu a ele outra chance quando ele conheceu a sua namorada Lily. Ela deixou ele confiante e foi por isso que ele teve sorte de ter conhecido ela. Agora ele quer deixar ela também confiante e mostrar às pessoas ruins que a maltrataram que ela é sua garota. Então ela fica surpresa com o que ele acabou de dizer. Então o Léo segura a mão dela e a puxa, dizendo que não vai deixar ninguém menosprezá-la. Então leva ela de volta naquela loja. Quando ele chega lá, a vendedora pensa que o caipira voltou. Então ele começa a apontar para todas as roupas, dizendo que ele quer que ela embale todas. Então a mulher fica sem reação e começa a rir. Ela pergunta se ele tá brincando, já que ele tá usando uma camisa barata. Ela diz que ele não tem dinheiro algum. Então o Léo, ele abre o aplicativo ali do seu banco e pede para que a assistente virtual diga qual que é o seu saldo bancário. E o seu saldo é mais de 10 milhões. Então ela fica surpresa e ele pergunta se isso é o suficiente. Então ela diz que sim e pede desculpas pela sua insensatez, dizendo que vai embalar todos aqueles produtos da loja agora mesmo. E ela fica super contente, galera, porque ela vai ganhar uma comissão bem gorda, né? Se ela vai vender todas as peças ali da loja. A Lily fica preocupada, mas o Prota dá uma piscadinha ali pra sua namorada, como se dissesse pra ela ficar tranquila. Depois de meia hora, a vendedora diz que embalou todas as peças ali da loja e diz que a conta deu 5 milhões e fala que deu um descontinho pra ele. Então ela pergunta se ele vai pagar com cartão de crédito ou em dinheiro. E de forma debochada, galera, ele não responde. Então ela tem
que perguntar novamente. Então o Léo diz que tem uma loja bacana do outro lado e que ele vai lá dar uma olhada. Ela pergunta se ele tá brincando, pois ele pediu para que ela embalasse todas as roupas. E de forma mais debochada ainda, ele menciona que pediu mesmo, mas ele nunca disse que ia comprar todas elas. E ele fala que ela é uma idiota, porque ninguém compraria todas as roupas de uma loja e que acha que ela não tá à altura desse trabalho. Então ele chama a sua namorada e eles vão embora para outra loja. A Lily, galera, ela diz que ele foi longe demais e que ele não deveria ter zombado dela. E o Léo, ele fala que foi bom para ela aprender, pois ela havia menosprezado sua namorada. Então ele pergunta se ela tá se sentindo melhor e ela fala que sim. A vendedora da loja fica furiosa e ela diz que eles vão ter que pagar por isso. Então ela pega o seu celular e liga pro Chase para que ele possa ir lá resolver essa situação. Horas depois, o Léo e a Lily estão experimentando várias roupas e posando na frente do espelho com vários looks diferentes. Então começa até a rolar um clima romântico ali entre eles. O Léo diz que tem um ditado que fala que as roupas fazem o homem. Então ele pergunta como que ele está. E a Lily fala que ele tá ótimo. O Léo diz que ele também precisa comprar roupas pro seu pai e pra sua mãe. E pergunta se ela pode ajudar ele. E ela responde com um sorriso no rosto que sim. O Chase, ele chega e a vendedora da loja tá chorando. Ele conta que Hooks pediu para que ele batesse no Léo. Mas o Léo acabou mandando todos os seus capangas e os capangas do Hooks direto pro hospital, e só ele escapou porque ele tinha conseguido fingir ali que admirava o Léo e até pediu para ele ser o seu mestre. Então o protagonista aparece ali no corredor do shopping e a vendedora aponta para ele, dizendo que ele está ali, a pessoa com quem ela quer que ele se vingue. Então ela fica comemorando, né, dizendo que o jovem ali vai implorar de joelhos. Então o Léo observa o Chase ali e pergunta o que ele tá fazendo. A vendedora fica surpresa, galera, pois ela não sabia que eles já se conheciam. O Chase se ajoelha e diz que é bom ver o seu mestre ali. E a vendedora fica surpresa com tudo aquilo, ela não sabe o que ela pensa. Então a vendedora diz que ele era o Léo, que ela queria que o Chase se vingasse. Porém, nesse instante, o Chase puxa ela pela blusa e faz com que ela também se ajoelhe, chamando ela de estúpida por ter mexido com seu mestre. O Léo pergunta o que ele tá fazendo com essa mulher, e ele explica que ela é sua ex-namorada. Então o Prota pergunta se o Chase sabe de algum lugar onde ele possa comprar um carro, pois ele comprou muitas roupas e comida e agora precisa de um carro. E o Chase diz que vai levá-lo lá e pede para que ele entre em sua van. Então eles entram e vão embora, deixando a vendedora ali abandonada sozinha no chão. A Lily fica sem entender por que o Chase tava com medo do Léo, pois ela não sabia, galera, que seu namorado tinha dado uma coça nele e nos seus capangas. Então o protagonista disfarça, falando que provavelmente impressionou ele com seu charme. Ele diz ali para sua namorada escolher um carro, mas ela não entende muito. Então um vendedor aparece e se apresenta como Jack, e ele começa a oferecer vários carros. Ele oferece um de 900 mil, mas o protagonista não gosta. Então em seguida ele oferece um de 1,5 milhão, e o Léo também não gosta desse carro. Então o vendedor pergunta qual carro que ele deseja, mas o Prota, ele diz que ele não faz ideia nenhuma. Então um cliente arrogante ali, ele aparece e diz pro vendedor para ele não se preocupar, pois ele não tinha muito dinheiro. Ele tava desfazendo do Léo, galera. Ele se apresenta, galera, como o Sr. Liu, e ele diz que o vendedor, ele é bem experiente, então ele já deveria imaginar isso, que aquele garoto ali não tinha dinheiro para pagar um carro de luxo. O vendedor, ele fica sem graça e cumprimenta o Sr. Liu. E o Sr. Liu, ele diz que ele veio ali comprar um carro para sua namorada. E ele já vai logo escolhendo um carro bem caro. Então ele vê a Lily ali e acha ela muito bonita e começa a passar cantada, e ela fica incomodada. O Prota diz que eles são apenas pessoas normais, mas ele sim, ele parece com um sapo que come cisnes. E a moça ali, ela fica perguntando se o protagonista acha que ela se parece com um cisne e fala que ele é fofo. Então esse Sr. Liu reclama, perguntando se ele realmente parece um sapo, e a sua namorada corrige, falando que não foi isso que ela quis dizer. Então o Léo encontra finalmente um carro que ele gosta e escolhe. E o vendedor fala que esse carro custa 4 milhões. Então todos ali arregalam os olhos, né? Já tô até começando a achar que o dinheiro do protagonista vai acabar logo logo. E vocês, galera, o que vocês fariam se vocês ganhassem 10 milhões? Fala aí pra gente nos comentários. Então ele diz que vai levar esse carro de presente pra sua namorada. E a namorada do Sr. Liu, ela diz que também quer um pra ela. Então ele manda ela calar a boca e fala que ela tá indo longe demais. Eles saem então da concessionária num carrão, galera.
E o Léo e a Lily, eles estão estilosos ali com as roupas novas, os óculos de sol. Então eles saem acelerando ali pela cidade. E quando eles chegam na universidade, todo mundo ali começa a olhar por onde eles passam. Eles começam a reparar naquele carrão. Então eles descem ali do carro reluzente, chamando a atenção de todo mundo. E Léo diz que agora eles estão nos holofotes. E a Lily diz que ele deve estar bem entusiasmado agora. Então ele fala que vai para sua cidade natal logo amanhã cedo. E ele gostaria que ela fosse junto. E ela responde que é muito cedo para conhecer seus pais. E que ela não pode ir porque amanhã vai ter que ficar com seu pai no hospital. Então o Prota pressiona ela contra o carro e pergunta se ela vai sentir saudades dele, mas ela sai correndo porque tinha muita gente olhando e ele fica rindo. Dentro do dormitório, todos ficam admirados porque ele tá namorando com a garota mais bonita da universidade. Então eles perguntam de quem é aquele carrão. Então o Léo ele explica que ele ganhou uma pintura muito valiosa e vendeu ela. Por isso agora ele é um milionário e que esse carro era presente para sua namorada, mas ela não sabe dirigir. Então o carro acabou ficando para ele. Seu amigo diz que ela é uma garota de sorte e os seus outros amigos pedem para ele não se esquecer deles só porque ficou rico. Então o Léo diz que quando ele voltar da viagem, ele vai pagar um jantar para todos eles. Na manhã seguinte ele vai para casa dos seus pais, lá em outra cidade no interior. No meio do caminho ele vê um rapaz sinalizando na pista, então ele para, e o rapaz explica que o carro quebrou, então pergunta se poderia dar uma carona para eles até a cidade chamada Changnan, e eles dizem que estão com muita pressa. Então o senhor desce do carro e pergunta se pode dar uma carona para eles. Então os olhos divinos do protagonista se ativam sozinho, e ele consegue sentir um forte poder emanando desse senhor. Ele logo percebe que não se trata de uma pessoa normal. Aquele idoso ali não era um idoso qualquer, galera. Termos como energia sangrenta e energia inspiradora surgem na cabeça do protagonista. A energia sangrenta significa que o senhor poderia ter matado mais de 1000 pessoas, mas ele também estava envolto de energia inspiradora, que faz o protagonista sentir que ele é um gigante perto dele. Então o Prota menciona que ele se sente minúsculo perto desse senhor. Então o Prota, galera, ele oferece ali a carona, dizendo que é um prazer viajar com uma pessoa mais velha e pede para eles entrarem. O senhor diz que o protagonista é um garoto interessante e agradece. O rapaz que estava junto ali com o senhor, ele pergunta se precisa revistar o garoto, mas o senhor diz que está tudo bem, pois ele parecia ser um sujeito bacana. Então eles entram ali no carro e seguem a viagem. O senhor pergunta se não vai atrasar o protagonista, pois ele vai ter que levar ele naquela cidade. Mas o Léo, ele diz que não, pois ele já estava indo para esse lugar mesmo. E o senhor fica surpreso com a coincidência. Esse senhor idoso pergunta se o protagonista já ouviu falar de um homem chamado Miles Lin, e ele diz que não. Então o senhor pergunta o seu nome, e o Prota fala o nome dele, que é Léo Lins. Brincadeira, galera, é Léo Lin. Então o senhor diz que pode chamá-lo de Xiao. Logo depois eles chegam ao seu destino. O senhor desce do carro e entrega um cartão pro protagonista, dizendo que pode ligar para ele caso precisar. E o Prota percebe que não tem nada naquele cartão, exceto pelo seu nome e o número. Logo em seguida, o Prota recebe uma notificação ali no seu celular e ele percebe, galera, que ele ganhou 100 pontos de mérito só por ter ajudado esse senhor. Então ele decide que vai fazer mais coisas boas no futuro. No caminho para a casa dos seus pais, ele presencia o espancamento, então ele abaixa o vidro do carro e pede para eles pararem. O rapaz elogia o carro e o protagonista chama ele de tio Gary. E nesse momento que nós começamos a ver mais sobre a família do protagonista. Vocês vão ver, galera, que a maioria das pessoas ali da família dele é composta por vacilões. E o Prota vai dar uma lição neles, então acompanhem. Ele pergunta o que seu tio tá fazendo ali no meio da rua, e o seu tio explica que aquele senhor lhe devia 300 yuans, e que ele havia recusado a pagar essa dívida, por isso que estava apanhando. O senhor ali, ele questiona, dizendo que era 200, e que ele já havia pagado. Então o seu tio Gary dá um chute nele, dizendo que os 300 são por causa dos juros. O Léo acredita que deve ter havido algum engano e pede pro seu tio parar de bater ali nele. O Prota acaba resolvendo pagar em nome do rapaz e o seu tio fala que tá tudo bem. Então ele pergunta se o seu sobrinho ali tem algum dinheiro, já que os seus pais estavam devendo para sua outra tia. E como assim, né? O filho dele teria dinheiro, mas o pai não. Mas o protagonista afirma que tem. Então ele vai ter no carro e busca o dinheiro. Além disso, ele oferece cigarros.
e eles ficam felizes, dizendo que são dos bons. Então pergunta se o Léo é rico agora, já que ele tem um belo carrão que custa mais de 100 mil. Mal sabe eles que esse carro aí custa na faixa de milhões, né, galera? Então o protagonista explica que o carro é de um amigo seu e que apenas pegou emprestado, e que os cigarros também são dele. Então seu tio diz que faz sentido. Então o Léo fala que vai levar o rapaz embora e pergunta se o seu tio não se importa, e ele responde que não, já que ele tinha pego ali o dinheiro que ele estava cobrando, né? O senhor diz que não pode permitir que Léo pague a sua dívida, mas Léo insiste que tá tudo bem. Ao chegarem perto do carro, o rapaz diz que não pode entrar porque suas roupas estão sujas e vai acabar sujando o carro, mas o Léo tranquiliza ele, falando que não tem problema algum. Em seguida, o Léo pergunta por que ele pegou dinheiro emprestado com o seu tio, e o senhor explica que seu filho queria um celular novo e faltava 200 yuans, por isso ele havia pegado emprestado esse dinheiro. Então o Léo pede para ele não fazer isso novamente, porque o seu tio era um agiota. Então o senhor promete que não vai cair de novo nesse golpe e fala que nunca mais vai pegar dinheiro emprestado com eles. Então esse senhor menciona ali que o Léo, ele tem um carrão e que ele deve estar se saindo bem na cidade grande. Então ele deseja que seu filho seja igual a ele. O Léo então responde que pegou o carro emprestado, mas o senhor diz para não tentar enganar ele, pois aquele carro era até mesmo melhor do que o da sua tia Mary. Então o Léo deixa esse senhor na sua casa e lhe entrega um pouco de dinheiro e fala que é para ele ir numa clínica médica porque ele está muito machucado. O senhor fala que ele é bastante resistente, pois ele é um fazendeiro e que logo logo ele ficará melhor. Mas o Léo então dá uma caixinha para ele e fala para ele aceitar. Então o senhor aceita e vai embora. Nas casas do pai do Léo está ocorrendo uma discussão. O seu pai diz para sua irmã Mary que só tem 5 mil e que vai dar o resto quando ele tiver esse dinheiro. Mas a Mary, ela diz que ela emprestou 300 mil e que esses 5 mil é apenas os juros. A mãe do protagonista diz que precisam de mais tempo, pois o vestibular da sua filha está chegando e eles precisam de dinheiro para comprar comida para sua filha Amy. A tia Mary diz que isso não é problema dela e eles estão apenas enrolando para pagar. O pai do Léo afirma que eles não estão enrolando e que vai pagar quando ele tiver dinheiro. Então a tia Mary humilha a família do protagonista, dizendo que eles não conseguiriam dinheiro nem mesmo se vendesse essa casinha michuruca. E todos eles ficam tristes ali por estarem sendo humilhados. Nesse momento, o protagonista grita lá do lado de fora, falando que voltou. E sua mãe sai lá pra fora pra ver, dando boas-vindas. Ele aparece numa pose radiante e dizendo oi pra sua mãe, esperando que ela fique impressionada com seu visual bacana e que ela pelo menos elogie ele falando que ele tá bonito. O Léo, galera, ele tinha trocado de roupa antes de chegar em casa, pois ele tava com aquelas roupas mais simples antes, né? Então sua mãe pergunta se ele já almoçou, e ele lembra que a sua mãe sempre coloca em primeiro lugar a saúde dele. E seu pai também o recepciona, e ele percebe como os seus pais envelheceram em apenas 2 meses. Eles pareciam bem mais velhos. Então o Léo diz para os seus pais que a partir de agora, eles devem deixá-lo tomar conta ali dos problemas, que ele ia tomar conta de tudo. A tia Mary, ela comenta que ele é o único da família que está fazendo faculdade e pergunta se ele comprou essa roupa aí na feira, tentando humilhar o protagonista, né, como sempre. O prota, ele diz que faz tempo que não vê a sua tia ali e que ela parece estar bem mais magra. Ela agradece dizendo que ele é fofo, mas quando ela vê o carro do protagonista, ela pergunta se aquele carro é dele, porque parece bem estiloso. Logo em seguida ela já começa a menosprezar, dizendo que a marca do carro não presta, que o carro dela é bem melhor porque é de uma marca japonesa mundialmente conhecida, deixando claro ali pra gente que ela não entende nada de carros, né? Então o prota fala que ela entende bastante de carros e que aquele carro não é dele, que era um carro emprestado de um amigo. Então ela alerta para ele tomar cuidado, pois se o carro quebrar, ele não vai ter dinheiro para consertar, e ele agradece os conselhos da sua tia. Em seguida, ela volta ao assunto da dívida e fala para os seus pais pagarem, senão ela não vai embora dali. Ela quer, galera, os 35 mil, mas o pai do Léo diz que pegaram apenas 30 mil emprestado e cobrar 5 mil de juros é exagero. Mas a tia Mary, ela fica furiosa, dizendo que os bancos estariam fechados se não fosse pelos juros, e que ela foi boazinha demais por emprestar dinheiro para as contas médicas e para a mensalidade da sua sobrinha Amy. A mãe do Léo rebate dizendo que os juros estão muito altos, e a irmãzinha do Léo, a Amy, ela ouve lá de trás e começa a chorar, dizendo que ela não vai mais para a escola e que vai arrumar um trabalho para ganhar dinheiro e ajudar nas contas ali da família. Nesse momento, o prota aparece com um monte de dinheiro, dizendo que ali tem 35 mil
e pede para sua tia contar. Ela fica feliz quando ela vê o dinheiro e a mãe do Prota pergunta onde que ele arranjou esse dinheiro. E ele menciona que ela não precisa saber. Então a sua tia conta ali todo o dinheiro e logo em seguida ela vai embora. O Prota abre os braços e fala pra sua irmãzinha vir abraçar ele. Então eles se abraçam e ele diz que agora tá tudo bem. O Léo ele pede pro seu pai chamar todos ali da vila para um grande almoço que ele vai fazer no dia seguinte. E ele menciona que o seu pai não precisa se preocupar com o dinheiro. O pai pergunta novamente se é para convidar toda a vila, porque ele ali tá um pouco assustado, né? E o Prota confirma, mas ele menciona, galera, que não é para convidar a tia Mary e o tio Gary, e nem os amigos deles. Em seguida, ele entrega um cartão pro seu pai e fala pro seu pai convidar esse senhor. Então a festa finalmente começa, e as pessoas começam a comentar que deve ter custado uma fortuna. Alguns comentam que ele é apenas um universitário e questionam como ele conseguiu esse dinheiro para bancar essa festa. No entanto, várias pessoas começam a elogiar os seus pais, dizendo que o seu filho ali ele é muito bondoso e que ele tem um futuro brilhante. E os pais do protagonista ficam todos felizes, tadinho deles, galera. Enquanto isso, a tia Mary, dentro da sua mansão, ela descobre que tá rolando uma festa ali e ela fica furiosa porque ela não foi chamada. Ela fala que todos ali da família do Léo são uns ingratos, pois ela havia sido boazinha com eles e eles não retribuíram esse favor. Então ela fala que vai ligar pro seu irmão, o Gary, para dar uma lição neles. Enquanto o protagonista verifica as horas ali no seu celular, o seu pai chega a informar que o convidado especial havia chegado. Ele estava se referindo àquele senhor que o Léo havia dado uma carona. O protagonista agradece a ele por ter vindo e o senhor responde que é ele quem deveria agradecer por ter sido convidado, afirmando, galera, que ele não perderia um almoço gratuito. Esse senhor aí tá parecendo eu não rejeito comida grátis. E você, galera, vocês rejeitam comida de graça? Ainda mais um banquete assim? Então ele menciona que fazia tempo que não comia comida típica desse país e pede pro protagonista não decepcionar ele. Então é servido o vinho ali que foi feito pelos pais do protagonista e em seguida o Léo vai até o seu pai e diz para ele servir a comida. E os garçons começam a servir todas as mesas. E o Prota faz um brinde ali com o senhor. O assistente ali desse senhor, ele ia falar algo sobre a senhora Xiao, mas o senhor interrompe, dizendo que ela não precisa descobrir, que hoje ele tá de bom humor e afirma que tá tudo bem. Nesse instante, o tio Gary chega batendo o taco de beisebol ali na parede, assustando todo mundo. Ele pergunta por que não foi convidado e começa a intimidar todos os convidados. Ele se senta em uma mesa e coloca os pés em cima e pede para que tragam uma bebida para ele. O pai do protagonista diz que é bom vê-lo e que vai lhe servir uma bebida, mas o tio Gary ele acaba jogando essa garrafa para longe. O Gary diz que entende que seu sobrinho está se dando bem, mas que agora está encarando eles ali como estranhos e questiona por que seu sobrinho convidou toda a vila, menos ele e sua irmã. Então ele fala que está sendo subestimado e chuta a mesa e declara que não vai deixar que ninguém ali curta o almoço hoje. A mãe do protagonista liga para Mary e ela responde que Gary não é mais uma criança e que eles não foram convidados para o almoço. E alega que agora está ligando para resolver os problemas, sendo que não pensaram neles, que eles eram ingratos e pessoas ruins. O senhor pergunta ao Léo quem é aquele homem, e o Léo responde que é um parente. O senhor diz que ele está interrompendo o almoço e causando uma confusão, e por isso ele precisava de uma lição. O Prota fala que ele já é um adulto, mas o senhor afirma que ele errou e que não vai deixar isso barato. Então o Gary ouve aquilo e vai lá tirar satisfação, chamando aquele senhor de velhote. O senhor pergunta se ele realmente chamou ele de velhote, e o Gary afirma que sim, dizendo para ele não tirar vantagens de sua idade na sua frente, só porque era um idoso, e afirma que nem a polícia ali da região dava conta dele. Nesse momento, o assistente do senhor se levanta enfurecido, mas o senhor pede para ele ficar calmo. O Léo pede desculpas e diz que isso foi algo inesperado, e afirma que vai lidar com ele. Então o Gary fica irritado e chama o senhor ali de velhote folgado, então se prepara para agredi-lo com um taco de beisebol. Mas o assistente segura o taco e ele tenta puxar, mas não consegue. Nesse instante, a polícia chega e algema o Gary, e ele começa a gritar desesperado. Um dos policiais diz que estava procurando pelo senhor, aquele senhor idoso ali que parece ser alguém importante, e ele responde que estava apenas almoçando. As pessoas da vila que estavam ali na festa comentam que o Gary está encrencado, pois aquele senhor estava sendo tratado com forma respeitosa ali pelo ministro da Segurança Pública e até pelo
chefe da cidade. Então esse senhor, ele deveria ser alguém muito importante. Logo em seguida, as pessoas começam a comemorar o fato do Gary estar sendo preso e perguntam como o Léo conheceu aquele senhor. Enquanto o Gary estava ali no chão, gritando, desesperado, a sua irmã aparece, a Mary, e pergunta como ousam prender o seu irmão, alegando que ele não fez nada de errado e que todos ali são ingratos e que iriam pagar por isso. O Léo percebe que a sua tia não se arrependeu de ter humilhado ali a sua família, então ele diz que não vai deixar ela sair impune. Então o Prota diz que gostaria de relatar uma evasão de impostos na fábrica da sua tia Mary. Ela continua tentando soltar ali seu irmão, gritando com todo mundo. E o ministro da cidade diz que aquilo é uma obstrução da aplicação da lei e que ela não pode agarrar um oficial daquele jeito. Nesse momento, aquele senhor pergunta quem é aquela mulher e o Léo fica sem graça e responde que aquela também é uma parente sua. O senhor responde que os parentes ali do protagonista são pessoas bem ruins, pois ignoram a polícia e isso é uma afronta. E o Léo diz que não sabe nem o que falar. A Mary comenta que ninguém ali da vila fala assim com ela, questionando quem esse senhor pensa que é e manda ele pro inferno. O chefe da polícia repreende essa senhora enquanto levam seu irmão pra delegacia e ela segue atrás gritando desesperada, xingando todo mundo, dizendo que o chefe da vila não é nada perto dela, que não tem medo de ninguém, não tem medo da polícia, que não podem prender seu irmão porque ele não fez nada de errado. Ela tá desesperada ali, galera, xingando todo mundo. Chata pra caramba essa véia aí, né? Comenta aqui pra gente, galera, aqui embaixo, que tipo de punição que essa tia do Léo aí merecia. Então as pessoas ali começam a comentar que ela é desrespeitosa e que ela e seu irmão estão encrencados. Então nesse momento o Léo diz que a sua tia e seu tio, eles exploram essa vila por anos e que agora estão sendo insensatos na frente do Sr. Hang. A sua tia fica ainda mais furiosa, dizendo que o seu sobrinho é um ingrato, pois ontem ele fingiu ser uma coisa e hoje apareceu ser outra, afirmando que a família dele é composta de pessoas ingratas. Então a sua irmã Amy diz que a sua tia nunca ajudou eles, que foi o tio James que emprestou os 300 mil, e que ela foi lá cobrar e fez maior cena na casa deles, e passou a cobrar 35, que era um juros absurdo. Ela se defende dizendo que é correto cobrar juros, e o pai do protagonista diz que não foi ela que emprestou, mas sim seu irmão, e diz que ela arranhou a cara dele assim que descobriu. Então ela começa a se vitimizar ali, galera, dizendo que tá todo mundo atacando ela só porque ela tá por baixo, e que todos ali estão acusando ela de explorar a vila, mas que ninguém tem prova nenhuma. Então ela vai processar todo mundo por calúnia e difamação. Nesse instante, o Léo pega um envelope e diz que ali está as provas. Ele conta que ontem visitou a casa de várias pessoas na vila e reuniu provas contra ela, dizendo que a Mary tem maltratado essas pessoas durante anos. Além disso, ele coletou as digitais deles e o envelope continha essas provas contra Mary e contra o seu irmão Gary. Ele afirma que vai entregar tudo para a polícia e que se não houver calúnia nem difamação, eles terão que ir para a cadeia. Sua tia fica desesperada e tenta tomar um envelope ali de qualquer maneira, mas ele consegue entregar para os oficiais do governo antes dela pegar. Em seguida, ela desaba no chão e as mesas tudo treme, fazendo as pessoas imaginarem que está acontecendo um terremoto. Então ela pede pro Léo que ajude o seu tio, mas ele responde que o seu tio mereceu tudo aquilo. Então ela chama o Tom e a Jane, que é os pais do protagonista, para poder ajudar ela. E eles respondem que não podem fazer nada. Então ela começa a ficar ainda mais nervosa e todo mundo se vira contra ela. Mais tarde, durante a noite, o Léo conversa com a Lily por videochamada. Ela pergunta quando que ele volta e ele pergunta para ela se ela tá sentindo saudades dele. E ela pede para ele adivinhar e depois pergunta se algo interessante aconteceu. Ele diz que conheceu um senhor incrível e que graças a ele os valentões ali da vila estariam acabados, e ela responde que isso é algo maravilhoso. Na manhã seguinte, a irmã do protagonista vai para a escola e eles se despedem. Dentro do carro, o Prota diz que a vida é maravilhosa e que está feliz em ver sua família melhor agora. Seu celular então notifica e ele percebe que perdeu a confiança de pegar os envelopes vermelhos com os imortais. Em seguida, ele lembra da conversa que teve ontem com seu pai, quando perguntou se a perna dele havia sarado. Seu pai respondeu que não, e que depois do tratamento ele conseguiu pelo menos andar, mas às vezes sentia uma dor muito forte,
e o médico disse que não conseguia curar essa dor. Então o protagonista manda uma mensagem para outra divindade, que é o Sr. Lee. Ele pergunta se o Sr. Lee consegue fazer um gesso como costumava fazer antes de se tornar um imortal. O Sr. Lee pergunta como que o prota sabia que ele fazia gessos antes de se tornar um imortal, e o protagonista responde que ele fez uma adivinhação. A divindade elogia o protagonista e ele pede para que o Sr. Lee vá direto ao ponto e diga se ele consegue ou não fazer o gesso, perguntando apenas o preço. O Sr. Lee diz que guardou alguns gessos como lembrança e que pode arrumar um para ele, se ele quiser. Então eles começam a negociar, e o que a divindade ali quer em troca é que o prota diga onde que está seu filho e a sua esposa. Já que ele é um adivinho, ele gostaria de saber essa informação. E como o protagonista tinha mentido, ele fica em uma enrascada ali, então ele acaba dando uma desculpa e desliga o celular. Com os gessos em mãos, ele volta ali para casa e fala para o seu pai experimentar esse novo método de tratamento. A sua mãe diz que não vai funcionar, já que ele tentou várias coisas antes. Então ele coloca o gesso ali na perna de seu pai, que começa a latejar. Segundos depois, o gesso começa a surtir efeito, e uma luz muito forte ilumina ali toda a sala, deixando a perna do pai do protagonista musculosa. O Léo e a sua mãe ficam surpresos com o resultado. De volta à cidade ali onde o protagonista estuda, a Lily tá no bar com as suas amigas. O Hooks joga o Chase no chão e diz para ele ficar longe da sua área, ameaçando matá-lo. Então o Hooks se vira para Lily, já que ele é obcecado por ela, né? E fala que já que ela rejeitou ele várias vezes, ele não vai mais fingir que é um cavalheiro. O Hooks fala que como ele não pode tê-la, ninguém mais poderá, especialmente aquele perdedor. Então Chase lembra que ele veio para esse bar junto com o Hooks e acabou se esbarrando nessa garota. E apesar do Léo não ser seu amigo, ele havia pedido pro Léo ser o seu mestre, mas como a família do Hooks, galera, é uma família muito rica e poderosa, ele não poderia confrontar o Hooks diretamente. Então a única coisa que ele poderia fazer era mandar uma mensagem de texto pro Léo e avisá-lo. Então o Léo recebe a mensagem do Chase falando que a Lily tá em perigo. Então sem pensar duas vezes, o Léo acelera o carro e volta para a cidade universitária. O Hooks pressiona a Lily na poltrona e diz que não adianta resistir, pois ninguém vai poder salvá-la. Ele menciona que o dono do local é amigo de seu pai e que ele pode suborná-lo. Então ele começa a se aproveitar dela de forma repugnante. Seus amigos perguntam se também podem se aproveitar. Então o Chase ele tenta proteger a namorada de seu mestre, dizendo que Hooks pode ter a garota que ele quiser, que ele até paga pra isso. Então o Hooks pede pro Chase cair fora e acerta uma garrafa em sua cabeça, fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Com paciência, o Chase pede para ele se acalmar, dizendo que não vale a pena. Mas o Hooks bate novamente com a garrafa ali em seu rosto e ameaça matar se ele não sair. O Chase fica furioso e diz que ele pode até ser um babaca, mas que ele não faz nada ilegal e que Lily é a namorada de seu mestre e ele não vai deixar que ninguém machuque ela. Então o Hooks e seus amigos começam a espancar o Chase, dando vários chutes em sua cabeça e em seu estômago. A Lily começa a chorar, chamando pelo seu namorado. E nesse instante o vulto aparece pelas portas ali no fundo do bar, e um dos agressores, amigo do Hooks, leva um soco tão rápido, galera, que ele mal pode ver, e todos ali ficam surpresos. O Léo havia chegado de forma triunfal, causando medo em alguns e alívio em outros.